Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Para nós é uma satisfação, semanalmente, estarmos aqui prestando um serviço para o Reino, prestando um serviço aos servos do Senhor, à Igreja do Senhor. Amados irmãos, neste vídeo nós comentamos a lição da Escola Bíblica Dominical, produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adulto. Estamos estudando nesse trimestre, abril, maio e junho, sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e nós toda semana publicamos aqui um subsídio, uma ajuda, uma complementaridade para o seu estudo. Todas as lições nós nos esforçamos para fornecermos para os irmãos 10 tópicos, que muitas vezes já estão na lição, a gente dá só aquela organizada, aquela sistematizada, conforme o modelo da nossa exposição. Espero que te ajude. Se te ajuda e você aprecia esse vídeo, não esqueça de se inscrever neste canal. Toda segunda-feira nós disponibilizamos a lição a partir das 7 horas da manhã. E também não esqueça de dar o seu like, porque cada vez que você clica nessa mãozinha, positivamente, você vai estar dizendo que o vídeo é relevante e esse vídeo vai ser apresentado para mais pessoas. Também compartilhe esse vídeo na sua igreja, com os seus amigos, nas suas redes sociais, e muita gente vai tomar conhecimento desse trabalho maravilhoso. Muito bem, queridos, hoje vamos comentar a lição de número 6, que trata sobre o ministério de apóstolo. Já estudamos a primeira lição, que tratou sobre que Deus deu dons aos homens, falamos sobre o propósito dos dons espirituais, falamos dos dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, que foi a lição passada, e agora vamos falar sobre ministério de apóstolo, que é um dom ministerial dentre outros dons ministeriais. É a lição número 6 para 9 de maio de 2021. O ministério de apóstolo. O texto áureo nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Nossa leitura está em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Paulo vai escrever aos Efésios e vai dizer: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Nossa lição consta, então, irmãos, de uma introdução. Nós temos no primeiro tópico colégio apostólico, vamos estar falando logo mais. O segundo tópico trata sobre o apóstolo Paulo, né? E o terceiro tópico vai falar sobre apostolicidade atual. E, por fim, uma conclusão. Então, aqui está um comentário muito bom, leia, obedeça essa sequência aí no seu estudo, né? E nós vamos, então, fornecer para os irmãos 10 tópicos, né? Incluindo muita coisa que já está aqui na lição, tá bom? Às vezes, um ponto que você passou lendo e não observou, você agora, com esses tópicos, você vai guardar e vai te dar aí uma sequência para você ministrar sua aula ou guardar todo esse conhecimento fornecido. Vamos então para o primeiro tópico que nós listamos aqui na nossa sequência de 10. O apóstolo ou apostolado e o seu conceito. A nossa lição, no tópico 1, ela vai dar uma explicação, né, sobre essa questão apóstolo, esse ministério, né? Então, o termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então está aí essa explicação. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Então, aqui no tópico 1 e o comecinho dele aqui, a gente já tem esta definição. Também no subsídio teológico 1, eu falo 1 porque tem 2 subsídios teológicos aqui na lição. No subsídio teológico 1, também nós vamos ver alguma coisa. Você vai ver dizendo aqui, Jesus é o supremo, sumo sacerdote e apóstolo, conforme Hebreus 3:1. A palavra apóstolo era usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Epafrodito foi um mensageiro, apóstolo, nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo, conforme Filipenses 2:25. Os companheiros de Paulo eram os mensageiros, apóstolos, enviados pelas igrejas e por elas comissionados. Então, queridos, aqui nós temos o que significa, o que é o apóstolo? Aquele que é enviado. E daqui a pouco nós vamos ver quem são esses apóstolos da atualidade, né? Muito bem, então está aqui essa explicação. Você não deve começar a sua aula sem dizer esse significado, o que é apóstolo, né? Segundo tópico, eu quero falar sobre o colégio apostólico e sua singularidade. Todos nós sabemos, irmãos, que Jesus começou o seu ministério, né? E muita gente o seguia, e ele, de repente, sentiu a necessidade de ter homens próximos a ele, homens que estariam integralmente com ele, e que ele repassaria muita informação que não era possível repassar às multidões. Dentre eles, nós sabemos que Jesus tinha os mais íntimos ainda, que era Pedro, Tiago e João. Então vamos ver essa questão do colégio apostólico. O tópico 1 e subtópico 2 da nossa lição, ele trata sobre isso, né? Diz assim, colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. Lá em Marcos, se não me engano, capítulo 3, vai dizer que ele subiu ao monte, orou, depois ele desceu e ele escolheu aqueles que ele quis, né? Muito bem. Então, eles foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja.
também constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então, meus queridos, aí está esse colégio apostólico, né? Também a lição vai mostrar essa singularidade, né? Essa particularidade especial deles, né? Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, né? Esses 12 apóstolos, né? Eles estavam como colunas, né? Esses homens foram os homens que viram Jesus, andaram com Jesus, dormiram com Jesus, presenciaram muita coisa, então eles eram respeitadíssimos pela igreja primitiva. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante todo o seu ministério e o batismo e até a crucificação, e aprenderam e conviveram com ele. E além do mais, receberam a autoridade direta do Senhor, né? Quando um livro da Bíblia ia ser avaliado para ver o seu valor canônico, né? Pelo menos alguém que conviveu com os apóstolos deveria dar testemunho daquele livro, né? Senão ele não teria sua autenticidade reconhecida. Então, queridos, aí nós vemos essa particularidade desses homens de Deus, né? Então, eu quero abrir lá em Marcos, né? Marcos capítulo 3, onde conta, né, um pouco dessa equipe que Jesus escolheu ali depois de subir ao monte e orar a noite toda, né? Olha que responsabilidade, irmão. E depois escolher esse pessoal, né? Então, veja só, diz aqui Marcos 3, a partir do versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, eram irmãos, né, Tiago e João, que significa, né, Boanerges, filhos do trovão, e chamou também a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, era outro Tiago, e Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Bom, então aqui, queridos, nós vemos, conforme o nosso tópico da lição, o colégio apostólico e sua singularidade. Terceiro tópico, requisitos apostólicos, né? Quem poderia ser apóstolo, né? Requisitos apostólicos, né? Então vamos lá no subsídio teológico, o subsídio teológico 2, que nos diz aqui também alguma coisa muito interessante. Olha, os apóstolos foram testemunhas oculares, né, das atividades de Jesus na terra e, consequentemente, testificaram que Jesus era o Senhor ressurreto. Eles tinham que ter presenciado essa questão da ressurreição e ser testemunha ocular. Os pré-requisitos para a substituição apostólica nesta função única são dados em Atos 1, 21 e 22. Nós vamos ler. Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Os irmãos sabem que Judas Iscariotes, né, morreu, traiu o Senhor, morreu, e aí os discípulos tiveram que escolher um outro para substituir. Atos 1, 21 e 22. Né? Então, veja só, aqui está falando, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram José, chamado Barsabás, que tinha por nome o Justo, e Matias. E eles então orando, né? Orando a Deus, e ali eles lançaram sortes, né? E caiu a sorte sobre Matias, que substituiu
Judas Iscariotes, mas Matias, para que fosse considerado apóstolo, deveria ter cumprido todos esses requisitos. Sem isso, ele não poderia ocupar esta cadeira, vamos chamar assim, apostólica, né? Ou compor aquele colégio apostólico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui no subsídio teológico 2, vai falar sobre esses pré-requisitos, né? Que eles tinham que ser testemunhas oculares, conforme nós falamos, ter testemunhado essa ressurreição, inclusive ter visto Jesus ser assunto aos céus e ter andado integralmente com o Senhor. Não era só ter visto Jesus, não é, mas ter andado ali com ele e testemunhado, não é, milagres e muitas coisas que mostravam que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Muito bem, vamos então para o nosso quarto tópico. Nós vamos falar sobre Paulo, o 13º apóstolo, né? Porque eram 12 apóstolos, Judas se perdeu, morreu, foi um suicídio, né? O filho da perdição. E os apóstolos, como nós vimos aqui em Atos, capítulo 1, versículos 20 e 21, né? Nós vimos aqui esta preocupação dos apóstolos em colocar ali um substituto que deveria ocupar, né, o local de Judas Iscariotes. E nós sabemos pela palavra de Deus, você vai ver ali em Atos capítulo 9, né, quando Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, um homem, né, que foi criado aos pés de Gamaliel, um intelectual, um fariseu, filho de fariseus, então um homem renomado, ele se dispõe a perseguir os cristãos, porque para ele estava prestando um grande serviço a Deus. Afinal de contas, ele estava extinguindo uma seita, que naquela época era chamada o Caminho. Mas, qual não foi a surpresa, ele se encontrou com o Cristo ressurreto, né? E Jesus, né, apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Este homem caiu, creio que da sua cavalgadura, cego, com o clarão e com a voz que ele ouviu, essa voz do Cristo, e depois, na sua vida privada, no seu particular, ele diz que recebeu o Evangelho diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a ponto dele não se sentir inferior, porque não esteve entre os apóstolos que andaram com Jesus. Ele se sentia um privilegiado, apesar de ter vindo como um abortivo, né, na última hora, mas foi chamado e Deus lhe deu revelações especiais. Deu tantas revelações especiais que foi preciso instalar um dispositivo de segurança em Paulo, que era um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Então vamos lá para o nosso segundo tópico e você vai ver alguma coisa sobre o apóstolo Paulo, esse grande bandeirante, né? Talvez o maior intérprete do Novo Testamento, né? No segundo tópico vai falar sobre Saulo e a sua conversão, né? Eu vou ler só as partes que eu marquei aqui, irmãos, que é mais destacado, né? Lá no finalzinho, tópico 2, subtópico 1, lá no finalzinho diz: a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos, né? E o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Para nós que lemos Bíblia, irmãos, ensinamos Bíblia, né? Imagine você tirar aquelas cartas, né, que Paulo escreveu no Novo Testamento. Como nós ficaríamos com um déficit, né, de coisas interessantes, né, de condutas para a igreja, de busca de dons espirituais, de regulamentação disciplinar, vamos dizer, dos dons espirituais e tudo mais. Mas este Paulo vai se considerar o menor dos apóstolos. Ele não andou com Jesus,
em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que eram requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Ele reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Atos 9, 4 e 5. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Você vai ver isso em Gálatas 1, 6 a 24 e 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino. Gálatas 2, 6 a 10, 2 de Pedro 3, 14 a 16. Imagine, irmãos, ele não ter andado com Jesus e ter sido um perseguidor, mas não obstante tudo isso, ele foi reconhecido, não é, como um apóstolo pelos apóstolos originais, vamos dizer assim. Então, subentende-se que havia marcas no ministério de Paulo, confirmação, aprovação de Deus, que fez com que os apóstolos não questionassem essa chamada tão extraordinária na vida do apóstolo Paulo. Paulo, alguém já disse que Matias, foi ali lançando sorte, aí dizem que foi entre os homens, apesar que houve uma oração e o Espírito Santo direcionou tudo, mas parece que aquele lugar era o lugar para o apóstolo Paulo, Mas Paulo vem depois, porque Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Deus é Deus, irmãos, porque Ele não cumpre as nossas agendas, Ele não segue as nossas prescrições, Ele faz como Ele quer, e nos surpreende constantemente. Então, Paulo, esse 13º apóstolo, uma bênção para o cristianismo, o grande apóstolo aos gentios. Quinto lugar, os apóstolos e a sua doutrina. Esse ministério apostólico, um ministério muito importante. Aqui eu estou falando dos apóstolos originais, dos apóstolos que cumpriram aqueles requisitos para ser apóstolos, e eles, irmãos, que viram Jesus, ouviram pessoalmente Jesus, são os grandes encarregados de repassarem para a igreja recém-inaugurada, as informações necessárias. Quantas dúvidas apareciam? Não havia o Novo Testamento, A produção do Novo Testamento é aí 60 depois de Cristo, Então, muito tempo depois, vamos dizer 30 anos após a morte de Jesus. Então, como a igreja se orientou? Atos 2,42 vai dizer que eles permaneciam, Inclusive já está aberto aqui, eu vou ler. Atos 2,42, olha que coisa extraordinária. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todo esse resultado de comunhão, partir do pão, oração, maravilhas, isso tudo derivava, irmãos, do ensino apostólico. Havia uma preocupação de se passar ou de se repassar uma informação fiel aos originais de Cristo, vamos dizer assim, aos ensinos originais de Cristo. Então, que responsabilidade! Não havia um texto escrito. Pedro, agora surgiu uma dificuldade. Como é que nós vamos fazer? Jesus nos ensinou a fazer assim, assim, assim. E a igreja fazia, e os sinais e maravilhas confirmavam que aquela era a direção correta a ser tomada. Então, a doutrina dos apóstolos, irmãos, serviu de fundamentação para esta igreja que iria crescer. Mais tarde, claro, aí Paulo vai escrever cartas, Pedro vai escrever cartas, e agora os irmãos têm um manual de instrução para poder se conduzir na presença do Senhor. Muito bem. No tópico 6, nós vamos falar sobre Jesus, o apóstolo por excelência. Nós não atuamos aí à deriva, sem uma referência, sem estarmos ancorados em alguma coisa. Os apóstolos, irmãos, estavam ancorados no apóstolo por excelência, que era Jesus. Jesus,
o apóstolo por excelência, né? Veja que Paulo, na ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A frase poderia ser: eu estou ensinando a vocês aquilo que recebi do Senhor. E os apóstolos, meus amados, eles podem fazer coro com o apóstolo Paulo. Eles poderiam dizer: olha, nós estamos ensinando para vocês o que nós recebemos do Senhor. Há um texto muito interessante que eu estou lembrando aqui agora, que está na primeira carta de João, não é o Evangelho, é na primeira de João, primeira carta de João, que diz assim, é o capítulo 1 e o versículo 1. João, que era apóstolo e da intimidade, né? Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Nós tocamos em Jesus, nós estivemos com Jesus, eu deitei no peito de Jesus, eu ouvi Jesus dizer. Então, queridos, Jesus era uma grande referência. Quando Jesus foi assunto aos céus, eu não tenho nenhuma dúvida que todo o legado necessário para que os discípulos tivessem um conhecimento e que pudessem dar prosseguimento ao Evangelho, estava tudo pronto. Jesus não partiu deixando nada faltando, sem completar a obra, não. Foram 3 anos e 6 meses de ministério, intenso, não é? Porém, eficiente, né? Curto, mas eficiente, não é? E Jesus cumpre, então, a sua missão. Jesus é o apóstolo por excelência. Vamos ver como está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, e o versículo 1, que é a referência que o nosso autor coloca aqui para falar sobre esse apóstolo maravilhoso por excelência. Hebreus, capítulo 3 e versículo 1. Opa, chegamos aqui. 3, 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, foi um enviado, né? E sumo sacerdote da nossa confissão. Considerem isso, diz, não é, o autor da carta aos Hebreus. Então, sem nenhuma dúvida, eu fiz questão de colocar esse tópico porque nós vamos trabalhando por derivação, não é? Jesus é a âncora maior e esses discípulos, os apóstolos, estão ancorados nele. E agora a igreja recém-formada não tem Jesus para eles verem, para ouvir o seu ensino direto. Quem eles têm agora? Os apóstolos, que foram testemunhas oculares. E aí a igreja se ancora no ensino desses homens, que é a palavra de Deus, homens que desfrutam de credibilidade. Ok, e aí chegamos então, irmãos, no tópico 7, onde nós vamos falar sobre dom apostólico. Porque lá em Efésios vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, né? E alguém pode pensar, mas esse apóstolo aqui é do mesmo padrão dos apóstolos lá do tempo de Jesus? Não, são diferentes, irmãos. Aqueles foram únicos, exclusivos, né? Terceiro tópico e subtópico 3 vai falar aqui até uma pergunta interessante. Ainda há apóstolos? No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Ponto. E aí, vamos ver então aqui, mais à frente no subtópico 3 e um pouquinho mais abaixo, nós vamos ver dizendo: o ministério dos 12 não se repete mais. O que há, aí sublinhe isso aí, irmãos, o que há é o ministério de caráter apostólico. O que nós temos hoje é caráter apostólico, ou seja, o que era o apóstolo? Era um enviado, um comissionado, né? Então, atualmente, muito boa esta colocação, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos
como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Dwight Lyman Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos, né? Agora, nenhum deles, irmãos, quer ser chamado de apóstolo, porque para nós apóstolo foram aqueles que cumpriram aquele requisito. Na realidade, o que eles fazem hoje é uma característica apostólica, que é a característica de ir, de ser enviado, de ser comissionado. Muito boa colocação aqui. O que nós temos hoje é um ministério de caráter apostólico, tá? Então, dom apostólico. Muito bem, queridos. Então, é isso aí. Vamos então para o tópico 8. O propósito apostólico. Propósito apostólico. Na introdução, tem uma leitura interessante que fala dos dons ministeriais, porque o apóstolo está incluído aí nos dons ministeriais. Os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-se semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais, né? Que aí nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Mas eu quero, irmãos, aqui na nossa lição mesmo a gente pode acompanhar. A partir do versículo 11, vai dizer que ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esse conjunto que nós chamamos de dons ministeriais. Então, qual era a finalidade? E aí está incluído o apóstolo, que eu quero falar aqui sobre o propósito apostólico, nosso tópico 8. Então, veja só. Primeiro, para que houvesse aperfeiçoamento dos santos. Anote aí, aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a obra do ministério, para que aqueles que fossem aperfeiçoados servissem ao ministério, porque cada crente é um obreiro, tem que ser um obreiro, né? Então, para edificação do corpo de Cristo. Essas funções existem para edificação do corpo de Cristo. Também para que nós cheguemos à unidade da fé. Esses homens ensinadores, né, enviados, profetas e tudo mais, eles têm esse propósito de que através do conhecimento, do ensino, nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é o que mais falta. O que mais nós precisamos hoje? De pessoas que conheçam a Deus. Não é que conheçam a igreja, que conheçam o pastor, que leia a Bíblia simplesmente por ler. Tem gente que lê a Bíblia todo dia e não conhece Jesus. Não é? É necessário um coração aberto, receptivo ao nosso Salvador. E aqui vai dizer no versículo 14 que esses homens, esses ministérios foram fornecidos para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, para que a gente tenha maturidade e firmeza, porque esses inconstantes são levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens. Podemos fazer o contraponto. Então, esses dons ministeriais é para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas, pelos homens enganadores, e para que cresçamos em tudo. Então, irmãos, este é o propósito destes homens, né? Você tem apóstolo, você tem evangelista, você tem pastores, você tem profetas, né? E cada um deles dando a sua contribuição. Qual é o objetivo final? Que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos então para o penúltimo tópico, apostolicidade atual. Cabe um comentário, porque hoje nós temos aí muita gente chamada de apóstolo, né? Então, vamos ter que ter muito cuidado, né? No terceiro tópico aqui, nós já lemos alguma coisa sobre isso, né? Que no termo estrito da palavra nós não temos mais
esses apóstolos, como era lá no passado, nós temos pessoas que são usadas num caráter apostólico, né? Os apóstolos, eles foram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, presenciaram a ressurreição, presenciaram a sua ascensão, estiveram com Jesus. Mas não, hoje, qualquer pessoa, aí vamos chamar o apóstolo fulano, o apóstolo Beltrano, e daqui a pouco tem a apóstola também, e tantas outras coisas, que são deturpações da palavra. Na conclusão, nós vamos ver, dizendo assim, nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo, né? Há homens, né, eu quero citar aqui, né, como o nosso pastor Satiro, né, que é um alagoano, foi enviado, né, creio que pelo Ministério Paulista para Colômbia, né, e lá tem exercido um trabalho fenomenal, né? Começou ali praticamente da estaca zero, saiu ganhando pessoas e conquistando o mundo, né? Um homem desse tem um dom apostólico, né? A gente reconhece isso. E outros, né, que chegaram quando não havia nada e foram levando essa mensagem. Missionários, irmãos, que vão para a obra missionária, né? E muitos dão a vida lá e morrem lá no campo missionário, né? Buscando almas e tudo. Eles têm essas características apostólicas, né? Glória a Deus. E, por último, para encerrarmos nossa lição, eu coloquei aqui o privilégio apostólico, né? Não tem aqui na lição, mas há um comentário aqui. No subsídio teológico 1, a gente vai ver aqui dizendo que esses apóstolos, os originais, eles futuramente julgarão e governarão as 12 tribos de Israel. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12, nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados. Na Nova Jerusalém, há apenas 12 alicerces com os nomes dos 12 apóstolos escritos neles. Jesus disse que eles se assentariam em 12 tronos, julgando juntamente com Cristo. O privilégio que esses homens tiveram. Características desses apóstolos originais que nós não podemos trazer por dias de hoje porque foram características únicas. Muito bem, queridos, o tema não é tão abrangente, mas a gente conseguiu aqui destacar 10 pontos para que você possa, acrescentar alguma coisa ou de repente esclarecer alguma coisa que você não tenha compreendido. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e se ainda não deu o like, dê o like rapidamente aí porque você vai estar contribuindo. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto a cada coração. Amém.